São 8 horas e 18 minutos. Nós recebemos aqui com muita alegria nos estúdios da Capital FM o vereador Abílio Júnior do PSC. Vou novamente explicar. O vereador Abílio Júnior, eu estava entrevistando aqui o Juca do Guaraná na sexta-feira. Ele ligou para a nossa produção. Nós indagamos do Juca do Guaraná se admitia que ele entrasse ao vivo. O Juca do Guaraná disse que não, que ele daria entrevista então em outra oportunidade, e nós convidamos o vereador Abílio para dar a entrevista hoje. Eu começo a entrevista dizendo o seguinte: vereador Abílio Júnior, pelo que o Juca explicou aqui no programa, eu pessoalmente me convenci, inclusive, de que ele, Juca, está falando a verdade. Porque ele apresenta uma série de dados da portaria do edifício dele, onde ele demonstra que essa moça não esteve lá. A moça que eu falo é a Elizabeth. O que não está batendo aí é o seguinte: se a Elizabeth fosse testemunha sua, tudo bem, a Abílio cooptou ela, ou por convencimento, ou por dinheiro, então ela está fazendo isso por dinheiro. Mas ela era testemunha da acusação contra você. Ela é testemunha do Oséias. Explica aí o que está acontecendo, o que aconteceu, o que você já conhece os argumentos do vereador Juca do Guaraná. E aí? Bom dia. Bom dia, Antero. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital. Do jeito que o Juca do Guaraná contou a história, até eu quase acreditei nessa situação toda. Porque você acha que não é verdade a história dele? Em partes, não. Em partes não é verdade. Primeiro, o condomínio Belvedere não tem que identificar todos os passageiros do veículo. Identifica-se o veículo. Nenhum condomínio verifica o motorista. Identifica o veículo e o motorista, não todos os passageiros. Então, se não tiver o registro dela na portaria, é natural que não esteja também. Até porque ela poderia ser passageira e não motorista. Ou poderia ter sido identificado o motorista. Mas também se ela não foi, ou se ela foi, também não é problema meu. É problema da mulher que falou que foi. Não é problema meu. Eu não estava na casa do Juca. Eu não tenho que confirmar ou desconfirmar se uma testemunha ou não estava na casa do Juca. Quem que tem que confirmar se estava ou não é a própria mulher que disse o que disse. O primeiro ponto que tem que ser bem esclarecido é que não é o vereador Abílio que está denunciando esquema de compra de voto da cassação do seu mandato dentro da casa do Juca do Guaraná durante um churrasco. Não é o vereador Abílio que está fazendo isso. O vereador Abílio ouviu isso na oitiva quando a testemunha de acusação, uma testemunha contra mim, esteve na oitiva da comissão de cassação, que era lá da comissão de ética, e testemunhou contra eles mesmo. Eu não estava lá. Eu não estava na casa do Juca. Eu não fiz parte da conversa. E aí, Antero, eu trouxe aqui essa conversa na íntegra, para você dar uma olhada. A informante que trabalha no Hospital São Benedito chama Elizabeth. Ela continua trabalhando no Hospital São Benedito. Não foi mandada embora, não abriu um processo disciplinar contra ela. O prefeito está dizendo que ela está mentindo, o Juca também, mas ninguém tomou providência nenhuma contra ela. Não tem um boletim de ocorrência contra ela, não tem um processo contra ela. Então, tudo que ela está dizendo, é ela que está dizendo, não sou eu que estou dizendo, tudo que ela está dizendo não tem nenhuma sanção contra ela, nem administrativa, nem criminal, nem civil, nem nada. Não tem nenhuma medida contra ela. O Juca do Guaraná vem no programa, dá entrevista, a comissão de ética colocou sigilo na oitiva, coisa que eu não pedi. Sigilo na testemunha, eu não pedi isso, não é sigilo. Por mim que torne público todas as oitivas do meu processo de cassação para as pessoas saberem por que estão querendo cassar meu mandato. Agora, o que acontece é o seguinte: no dia 21, Antero, essa mulher me manda uma mensagem da sua oitiva, uma mensagem com a foto da sua intimação, no dia 21. Me fala que a assinatura não é dela. E aí tá escrito aqui, não é a minha assinatura. Ela mesmo fala. Poxa, uma pessoa me manda no WhatsApp uma mensagem falando que não é a assinatura dela, eu já fiquei desconfiado. Ela já tinha dado a oitiva? Não, antes da oitiva. Antes, olha só o que aconteceu. No dia 22 para 23, meia-noite, ela começa a me mandar fotos e vídeos dizendo que está na casa do prefeito. E aí, do prefeito não, do caso do Juca do Guaraná. E olha, a mensagem que ela me manda, vou ler aqui para vocês na íntegra.
Ela me manda uma foto do Emanuel, prefeito de Cuiabá. Que horas isso? E era 00:08. E escreve assim, está bêbado. Emanuel, casa do Juca, falando coisa com coisa. E aí eu começo a perguntar, quando isso? Ela fala agora. Ela fala que eles estão lá, que eles estão... Eu não vou retratar todas as falas aqui, porque são muitas falas. Mas ela fala que foi chamado urgente lá, pela chefe dela. Depois ela me manda um print da conversa com a chefe. O Juca fala que a chefe também não estava lá. Então, mas não sou eu que tenho que provar se estava ou não estava. Presta bem atenção à ideia. Aqui ela começa a falar, e ela começa a falar que o prefeito bebeu muito, que está distribuindo dinheiro lá na casa do Juca para comprar voto, para cassação do meu mandato. Ela fala isso. Quando ela mandou isso aqui, eu mandei no mesmo momento, mandei para o delegado da Polícia Civil, o delegado Toffoli, de madrugada mesmo. Liguei para ele, era 1h da manhã, eu liguei para ele, Toffoli, eu recebi a mensagem da senhora Elizabeth nesse horário, mandei os prints das conversas, mandei para ele. Ele falou, olha, conforme essas conversas, são acusações muito sérias, mensagens muito sérias, mas são conversas de WhatsApp e a gente não pode ir lá fazer uma busca e apreensão ou uma operação. Porque é período noturno, né? Aí eles falaram, ó, o juiz vai precisar de mais materialidade, ver se ela manda um vídeo do dinheiro sendo distribuído, ou áudio, alguma coisa para criar mais materialidade. E ela não mandou pra gente isso. Ela não mandou. Aí passou-se o tempo. Mas ela afirma que tem, né? Ela afirma que tem. Aí passou-se o tempo, ela foi lá na oitiva, ela falou que o seguinte, que ela não queria Depois disso ela foi ouvida pela polícia? Foi sim. Mas... Depois dessa festa? Foi Depois sim. dela mandar essa mensagem? Foi ouvido. Mas deixa eu falar para você. Ela veio lá na comissão de ética, e lá na comissão de ética, eu não conhecia essa mulher, pessoalmente. Eu não sabia quem era. Eu sabia que ela se chamava Elizabeth, e eu sabia que ali seria uma testemunha de acusação contra mim chamada Elizabeth. Primeira coisa que eu fiz, eu peguei e liguei no mesmo número que estava me mandando as mensagens. E aí o celular dela começa a tocar na mesa. E eu percebi, a mesma pessoa que está me mandando as mensagens é a pessoa que está ali. Antes eu pensava que era um trote, que era alguém armando alguma coisa para mim. E aí eu liguei no mesmo número, piscou, chamou. Aí eu pedi para o meu advogado, que naquela ocasião era o Diego Guimarães e o Rafael Corrêa, falei, olha, Diego, pergunta se esse número de WhatsApp é o número dessa mulher. O Diego pergunta. Aí ele falou, você mandou mensagem para o vereador Abílio? Ela fala, mandei. Isso está gravado. Tá gravado. Aí o Diego pergunta o seguinte, as mensagens que você mandou são essas? Pá. Sim, são. É verdade o que você falou? É verdade. Aí o Diego falou o seguinte, senhor presidente, diante das falas da senhora Elizabeth, diante das informações da senhora Elizabeth, a gente quer desacreditar a senhora Elizabeth como testemunha. Gostaríamos de qualquer contribuição que ela dê como informante. Porque está comprometida a verdade. A verdade, naquele momento, estava comprometida. Não dava para saber se era verdade ou não, porque ela tinha mandado mensagens para nós e aquilo não valia. Porém, o Toninho de Souza falou, não, eu quero ouvir ela como testemunha. E colocou ela como testemunha. Aí, diante da verdade que ela se estabelece na condição de testemunha, ela afirmou tudo. Falou contra os vereadores, afirmou tudo, falou um monte de coisa. E aí a gente falou, senhora Elizabeth, o que a senhora está falando é muito sério, a senhora vai ser responsabilizada por isso se a senhora não tiver prova. Ela falou, eu tenho prova, eu tenho como comprovar. Pronto. Saindo de lá, ela foi para casa dela, de noite ela mandou uma mensagem para a gente preocupada, falando que tinha medo do Juca do Guaraná, que estava com medo dessa situação, porque o Juca, parece que um familiar do Juca, ou o Juca, sei lá, já tinha mandado matar um vereador, e contou uma série de histórias falando que estava preocupada com a questão do Juca do Guaraná, se a gente poderia dar um tipo de socorro. Nós conversamos com o investigador da polícia, falamos, ó, a mulher está preocupada, o que a gente pode fazer? E aí a gente conversando entre os advogados e outros, falou, vamos fazer o seguinte, vamos levar ela para o hotel, onde ela fica com mais segurança, com a segurança do hotel, no dia seguinte ela vai para a polícia e aí já é um problema da polícia. Fomos, buscamos elas, com apoio da polícia militar, a polícia buscou a gente, deixou a gente da casa dela até no hotel com a polícia militar lá do CPA, deixamos no hotel, no dia seguinte levou para a polícia, delegacia fazendária, lá na delegacia fazendária o delegado falou a mesma coisa. Senhora Elizabeth, a senhora tem certeza que a senhora quer fazer esse boletim de ocorrência?
Se a senhora não tiver prova das coisas que a senhora está falando, a senhora pode ser até presa. Tem certeza disso? E a Elizabeth chegou e falou o seguinte: eu tenho certeza, eu tenho prova, eu tenho como provar. E a Elizabeth ficou lá das 9 da manhã que a gente saiu 9h15, fomos para a Câmara. A Elizabeth ficou das 9h15 da manhã, saiu da delegacia às 5 horas da tarde, às 17 horas, e o delegado pediu para o investigador levar ela em casa. Às 17 horas ela foi para a casa dela, e o investigador levou ela na casa dela. Peraí, essa mulher ficou das 9 da manhã às 17 na polícia. Não ficou lá só contando historinha. Tá certo? Alguma coisa ela fez. No dia seguinte, o prefeito Emanuel Pinheiro vai na Assembleia Legislativa e fala com o Botelho, pedindo socorro, pedindo ajuda, falando pro Botelho que o governador quer usar a Polícia Civil para prejudicar ele politicamente. Agora não tem absolutamente, às vezes eu nem sabia de coisa nenhuma disso, né? Agora você percebe a situação. Ficou sabendo pelo noticiário, né? Porque é o seguinte, a mulher vai lá, faz um depoimento na comissão, depois vai à delegacia fazendária, dá um depoimento. Emanuel Pinheiro quer o quê? Que a delegacia fazendária não investiga. Passa a vista grossa. Aí tem ainda uma outra situação. É culpa do governador investigar? Aí o Juca do Guaraná chega lá na Câmara e fala o seguinte: eu vou provar que essa mulher não esteve lá. Primeiro, eu não tenho prova nenhuma e não tenho que ter prova nenhuma. Eu não sou investigador de polícia. Eu tenho que provar para a polícia, para o Ministério Público, não é para mim. Para mim, eu estou só assistindo a situação toda e a bagunça que eles estão fazendo. Aí o Juca vai lá na Câmara, mostra um vídeo do prefeito chegando na casa dele, mostra um vídeo do presidente da Câmara chegando na casa do Juca, o prefeito com o carro da prefeitura, segurança da prefeitura, indo para um churrasco na casa do Juca, usando carro público para ir na casa do Juca. O presidente da Câmara usando o carro da prefeitura, com o servidor da prefeitura para ir na casa do Juca também. E o Juca fala: ó, fulano não estava, ciclano não estava. Então estava todo mundo que a mulher está dizendo que estava. E a mulher me manda foto, a mulher me manda vídeo da reunião. Então é o seguinte: alguém dentro dessa reunião, se ela não estava lá, alguém lá dentro passou essas informações todas para ela. Se o Juca está dizendo, ela não estava, mas todas as coisas... Mas o Juca do Guaraná chegou a dizer aqui que essas fotos, esses vídeos, ele postou na rede dele. Não é verdade. Eu acompanho a rede social do Juca do Guaraná, tanto o Instagram, o WhatsApp, quanto o Facebook. Não tem nada lá. Ele nunca postou que tinha os vereadores na sua casa, ele não postou que estava tendo uma festinha na sua casa, ele não postou isso. Não é verdade. O Juca do Guaraná, ele me mostrou uma conversa dele com a Cláudia, que é a chefe da Elizabeth, onde o Juca do Guaraná convida a Cláudia, convida o filho da Cláudia, que é o Douglas, onde o Juca do Guaraná manda mensagens dele falando desse churrasco à noite para a Cláudia e para o Douglas. O Juca do Guaraná me mostrou essas conversas. Significa o quê? Se alguém vazou para a Elizabeth, que vazou para mim, se a Elizabeth estava ou não estava lá, ela que tem que provar. Mas você não sabe que alguém vazou para você, porque você já confirmou o telefone dela. Não, eu sei que a Elizabeth vazou para mim. Eu sei que a Elizabeth mandou para mim. Não foi alguém da Elizabeth que vazou para você. Eu sei que a Elizabeth mandou para mim. Agora, se alguém mandou para a Elizabeth, se o Juca está falando que a Elizabeth não estava lá, alguém estava. E alguém mandou para a Elizabeth. E a Elizabeth mandou isso para mim. Então, assim, quem tem que ser investigado, quem tem que analisar tudo isso, quem tem que provar se é verdade, se não é a Polícia Federal, a Polícia Civil, junto com o Ministério Público, que tem que investigar. Eu, vereador Billy, a única coisa que eu peço é o seguinte: esse está um rolo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas você vai ser ouvido também, eu estou tranquilo com isso, eu levo meu celular, eu desafio o Juca do Guaraná, vamos lá, Juca, eu e você levamos nossos celulares lá para a polícia investiga o celular do Juca. Não, esse é o tipo de situação que você pode não ter absolutamente nada com isso, e o Juca também, ué. Então pode ser que está usando eu, pode ser que está usando o Juca, pode ser que é uma armação para os dois, pode ser que é, sei lá. Eu só sei que o que não pode acontecer é o Juca vir aqui dar entrevista falando que eu estava em reunião com a mulher, numa reunião macabra, que nem ele falou. Isso não pode acontecer, sabe por quê? Ah, tá. E essas imagens... Essas imagens o Juca fez uma montagem. Deixa eu perguntar, senão o público não vai entender. O ouvinte não vai entender. E essas imagens que você foi visto no Hospital São Benedito. Sim, né? Eu estive no hospital. Você entra, vai num sofá, senta, fica um pouco, levanta e vai embora. Sim. Você esteve com a Elizabeth no Hospital São Benedito nessa filmagem?
Primeiro, no dia que eu estive no Hospital São Benedito, era dia 21, eu estive às 3 horas da tarde no Hospital São Benedito. Não vi a Elizabeth, não sabia quem era a Elizabeth naquele momento, nunca tinha falado nem... Você teve lá antes dela Antes dela ir como testemunha na comissão de ética. Antes dela te mandar as informações? Não, ela me manda mensagem, mas se você ver aqui a foto da mensagem, não tem como saber quem que é. Tem um celular na frente do rosto da pessoa. Não, eu quero saber o seguinte, a saída da sua Hospital São Benedito foi antes ou foi depois dela ter te mandado as mensagens? Não, da casa do prefeito? Foi antes das mensagens da casa do prefeito. Foi antes. Foi antes. Eu estive no hospital. Da casa do Juca, não é da casa do prefeito. Da casa do Juca, onde esteve. São dois rolos de casa e meio. Então eu estive no Hospital São Benedito, eu estive às 15 horas, combinado com o vereador Ricardo Saad, que ele iria também. O Ricardo Saad iria no hospital. Durante a sessão do dia 21, no período da manhã, o Ricardo Saad reclamou na sessão sobre o abandono do Hospital São Benedito. E eu fui até o vereador Ricardo Saad e falei, vereador, é verdade, eu recebi um monte de denúncia. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, hoje às 15 horas vamos lá no Hospital São Benedito. Eu falei, tá bom, vamos lá. Estive no Hospital São Benedito, fiquei esperando o vereador Ricardo Saad por uns 10 minutos lá na recepção. Aí eu liguei para o vereador Ricardo Saad e ele falou o seguinte, olha, eu vou ter que voltar para a Câmara porque vai ter uma reunião da Comissão de Saúde, não vou poder ir para o hospital. Falei, então tá bom. Saí e fui embora. Só isso. Eu combinei com o Ricardo Saad de ir no Hospital São Benedito. Então você não foi ver a Elizabeth, você foi por um encontro marcado com o vereador Ricardo Saad. Inclusive eu tenho aqui a marcação da ligação que eu fiz para o Ricardo Saad no mesmo horário. Mesmo horário. Eu liguei para o Ricardo Saad, ele atendeu, ele falou que tinha uma reunião, foi chamado na Câmara para uma reunião da Comissão de Saúde e não poderia ir. Enquanto eu cheguei no hospital, eu não conversei com nenhuma mulher. O que o Juca está apresentando de vídeo é uma montagem, que não é verdade. Eu estive no hospital às 3 horas, sentei na recepção, quem estava na recepção era o ex-vereador Madureira, lá de Várzea Grande, sentou do meu lado, ficamos conversando sobre a política, sobre todas essas coisas que estão aí, enquanto o vereador Ricardo Saad não atendia o telefone. Assim que o vereador Ricardo Saad atendeu, falando que não ia, eu levantei e fui embora. Simples. Levantei e fui embora. Aí o que acontece? Os vídeos que o Juca está me mostrando lá, mostrou no plenário, mostrou em outro lugar, são outro momento onde a servidora Elizabeth, junto com outro servidor que também é o Gonçalo, que também foi testemunha lá na CPI, na Comissão de Ética, e outras pessoas estão reunidos. Aquela reunião da Elizabeth, Gonçalo, um advogado e outras coisas, é deles mesmo armando para falar para ela ir testemunhar contra mim. Não tem nada a ver, não. A reunião que eles fizeram, mostraram lá, é a reunião do pessoal do hospital, não é meu. Eu não tive contato com essa mulher pessoalmente, nenhum momento antes da oitiva de testemunha. Agora, o Juca fala o que ele quiser, mas quanto mais ele enrolar, quanto mais ele criar ilusões, tanto para ele quanto para os outros, pior vai ficar. Porque na hora que o Ministério Público for investigar, na hora que a polícia for investigar e a verdade começar a aparecer, ele vai ver como que ele está enrolando toda essa informação que ele está contando. Tá, vereador, e como é que está o processo seu de cassação? Continua? Eles continuam fazendo reuniões secretas na Câmara de Cuiabá? Olha, eles não deixam... E o seu advogado tem acompanhado essas reuniões? Pelo menos isso é permitido? É permitido, o meu advogado tem ido. Tem uma série de nulidades. O Toninho de Souza, enquanto presidente, ele define quais são as perguntas que posso fazer, quais são as perguntas que eu não posso fazer. O Toninho define se o meu advogado pode perguntar perguntas que são relevantes ou não para a minha defesa. Ele chega e fala, não, essa pergunta sua não é relevante para a defesa. Essa outra pergunta não é relevante. Ele avalia as perguntas que são feitas para a minha defesa. O Toninho de Souza tem feito uma série de nulidades no processo e patrolando várias questões do direito de ampla defesa contraditório. Mas ele fica com aquela conversinha, né? Eu dei 3 dias para ele se defender e tudo mais. Não, mas não é assim que funciona. A gente não teve tempo hábil para intimar todas as pessoas que a gente queria de testemunha. O processo está patrolando e o motivo do processo, ele é um motivo de cassação do nosso mandato por 2 objetos. Por falas minhas no plenário, que desagradou os vereadores, onde eu tenho direito de falar. E o segundo, falando que eu tive abuso de autoridade ao fiscalizar o Hospital São Benedito, onde virou o Ruark preso. Então, assim, eu acho que é um absurdo a Câmara Municipal fazer uma ação dessa na Comissão de Ética contra mim por esses objetos que estão impregnados.
Tá aqui. Bom dia, senador. O ônus à prova é de quem acusa. Talvez o prefeito tenha questionado a relação não republicana entre o delegado da Polícia Judiciária Civil, DEFAS, e o vereador. Liga só à meia-noite. Busca e apreensão a pedido do vereador. Todo o conjunto probatório apresentado em desfavor do vereador são fake news e as favoráveis são verdadeiras. Interrogação, né? O inquérito é um conjunto de procedimentos administrativos que tem por característica o sigilo. A reunião não pode ser atacada, pautada tão somente pela presunção do vereador. Vereador, as palavras merecem cautela. Quem manda isso é João Paulo, do Residencial Buriti. Tá, João Paulo, só para você ter uma ideia, eu, como qualquer cidadão, posso pedir para a polícia investigar qualquer coisa, e a polícia vai dizer se sim ou não. No caso, o delegado foi muito prudente e disse que não. É só um detalhe, né? O vereador, o prefeito Emanuel defendeu o delegado, ele não falou do delegado. Ele falou ao contrário, ele falou que o delegado estava sendo pressionado pelo governador Mauro Mendes. Não né? foi porque... O Mauro Mendes, na verdade, teve um erro aí no início do mandato, né? Essas coisas tem que trocar rápido, né? Porque o Mauro Mendes está trocando alguns cargos de confiança que eram cargos nomeados pelo governador Pedro Taques. Então, mas tudo bem. Eu não entendo, eu não sei como que faz isso, essa questão da delegacia da polícia, que eu, na minha parte, penso que a polícia deve ser autônoma, ela deve ter sua liberdade tem sobre que ser a isso. polícia do Estado, né? E eu acho que não deve ter política dentro da polícia. Lógico. Mas nós temos na Câmara Municipal um delegado que é vereador, dentro da Câmara. E o que também impediria de qualquer pensamento sobre político do delegado dentro da Câmara? Então, eu acho que essa questão da política dentro da delegacia civil, isso tem que acabar. Tá. Vereador Abílio, o senhor quer falar mais alguma coisa sobre isso ou tudo esclarecido? Olha, eu só quero agradecer a todos que participaram da carreata ontem, carreata fora como paletó. que foi? Essa carreata é sobre o quê? Foi uma carreata fora paletó com 3 objetos. O primeiro objeto era o fim da impunidade sobre aquela questão do vídeo do paletó. O segundo objeto é a retomada da CPI do paletó, contra também o aumento do salário do prefeito, contra a taxação dos aplicativos que foram feitos, provavelmente vai iniciar a aplicação da taxação já no início do ano que vem, e também pelo fim da minha cassação, pela cassação do mandato do vereador Abílio. Teve muitas pessoas, a gente mandou fazer 1000 adesivos, os 1000 adesivos foram embora, usamos todos os 1000 adesivos, estão mandando fazer mais adesivo fora paletó. Teve uma estátua de 4 metros de altura, que é conhecida como São Paletó, e o objetivo era realmente conscientizar as pessoas que se hoje nós estamos tendo um problema, por exemplo, de não ter VLT, é porque o dinheiro do VLT foi parar no bolso do paletó. Se a gente não tem se nós temos um monte de problema de saúde, mas gasta muito dinheiro na saúde, como o Álvaro estava dizendo, é porque não é só má gestão, é porque existe corrupção dentro desse sistema. Prova disso é que o Ruark foi preso por corrupção na saúde de Cuiabá. E na gestão do Emanuel, nós não estamos falando de outra gestão, foi preso agora, na gestão do Emanuel. Então são diversos fatos provatórios que a gente está pedindo para a população ir para as ruas se manifestar. E teve muita gente na rua durante chuva, durante tudo isso. Quero agradecer aqui, diante disso, o vereador Marcelo Bussic, o Dilemar Alencar, o Gilberto Figueiredo, que também esteve com a gente participando da carreata, o Negro, que também esteve participando da carreata com a gente, o Ronali, que se comprometeu de ir, mas por um problema de saúde não pôde, o Lilo, o Quero, o Diego Guimarães, o Felipe Velaton, e eu não sei se eu esqueci de alguém, mas muitas pessoas apoiaram a gente, esteve com a gente nessa carreata, eu quero agradecer a cada um que pôde estar presente. E o Amâncio, não sei se todos conhecem, mas o Amâncio é um artista plástico aqui do nosso estado, conceituado nacionalmente, fez uma obra de arte sobre o Lava Jato e a corrupção, que teve uma repercussão nacional, e o Amâncio que fez a estátua. Ele não cobrou um valor absurdo nem nada, ele pediu ajuda de material, ajuda de ferro, cimento, outras coisas que nós buscamos vários parceiros, não foi só nós vereadores, vários parceiros para ajudar a fazer essa estátua. A estátua é justamente esse objeto dela, é que seja lembrado que enquanto as pessoas estão acreditando que aquele que rouba mais faz deve se reeleger ao governo, a gente está dizendo que não se deve roubar, deve fazer e deve ter responsabilidade com o dinheiro público. Muito obrigado pela entrevista, vereador. Valeu, obrigado. São 8h42 em Cuiabá.